Mas tu sabe o que eu acho engraçado? Tá todo mundo no alarde por causa do Metallica e blá blá blá, e só eu vidrada ali no petzinho do Dio do Last in Line. Bem-vindos e bem-vindas a esse microcosmo de rock, metal e livros. Eu sou Ana Franskowiak, escritora, tradutora, revisora e a nômade cósmica, e para começar eu tenho duas notícias que podem chocar. 1. O Metallica é pop desde 1991. E 2. Usar uma camiseta ou ouvir um som aqui e ali de vez em quando, seja do Metallica ou da banda que for, não te torna metal. Pra quem perambulava por outro planeta, outra galáxia, outro cosmo nos últimos tempos, tudo bem que eu não sou uma pessoa muito apta a falar disso, mas tudo bem, e não sabe qual é a última treta envolvendo metal, a série Stranger Things tem um personagem chamado Eddie Munson, que é fã de metal. E agora, pelos últimos episódios, eu não acompanho, mas é por N outros motivos, não tenho nenhuma antipatia nem nada, toca Master of Puppets no episódio. E metade do povo amou, metade odiou. Teve participação, inclusive, do filho do Robert Trujillo, achei bem legal. E vale a pena lembrar, este canalzinho aqui tem playlist dedicada unicamente ao Metallica, Read Them All, com curiosidades sobre todas as letras e outras coisas envolvendo os álbuns. E que, curiosamente, não aparece nos resultados de busca desta magnífica plataforma se você buscar, e eu já vou dizer o que isso tem a ver com a treta toda. Mas com ou sem treta, verdade seja dita que essa situação toda está proporcionando alguns memes de altíssima qualidade. Para falar sobre isso, eu trago duas falas. Uma do Jannik Gears, que ele proferiu alguns anos atrás e que gerou muita polêmica na época e tem bastante a ver, e outras do Dee Snider, que eu vi num documentário, eu não me lembro o nome dele, mas eu acho que assim que eu as disser, quem tiver assistido vai se lembrar, então por favor, se você souber o nome, depois me diz aí nos comentários. A do Jannik dizia o seguinte: nós sempre seremos underground. Eu acredito que você, fã de metal, e mesmo que não seja fã, conhece a dimensão do Maiden e que isso também se aplica ao Metallica. Tudo bem. Já o Dee Snider, entre muitas coisas legais, vai falar o seguinte. Primeiro, que quando você ganha tudo na vida, você perde a raiva e começa a compor baladinhas e algumas coisas ali perdem o sentido. E depois, ele vai dizer o seguinte, que quando você ama uma banda, quer que o mundo inteiro a conheça. Até o Carl Sagan fala isso, só que sobre ciência no livro dele. Quando você conhece algo e ama e está apaixonado, quer que o mundo inteiro saiba. Mas aí com as bandas, o que acontece quando finalmente o mundo conhece essa maravilha musical? Você se embravece e diz que a banda se vendeu. Momento coach cósmica, mas será que se vender é se render? Pega essa. Eu ainda me lembro de quando Nemo passou na MTV de tarde num programa geral, não naquele cantinho restrito ao metal do Riff MTV, e mais tarde eu a ouvi como trilha de fundo num programa de reportagem de outro canal. E eu usava um casaco horroroso, vermelho e alérgico, com detalhes em preto, que, bem, eu queria ser igual a Tária. Bem, quem nunca, né? Enfim, eu amei ver a banda sendo reconhecida. Bem antes disso, eu tinha entre 12 e 13 anos quando a minha primeira camiseta de banda me chegou às mãos. Sabem, Red Hot, Guns N' Roses e afins. E na boa, o que alguém de 12 anos sabe da vida e da arte, por mais sagaz e amante da arte que seja? Eu digo isso para dizer que todo mundo começa poser e modinha, e é a prova do tempo que vai dizer se você ama não só aquela música, mas uma série de atitudes perante a vida que vem com ela, com o fato de ser metal, digamos assim. E parece que algumas pessoas esquecem disso, elas acham que já nasceram com 30, 40 anos e foram iniciadas, autorizadas pelos próprios integrantes das bandas que as apontam como escolhidas, né? E é o pessoal adolescente que se comporta de forma imatura, vejam vocês. A minha, eu adoro o minha, né? Banda se vendeu, como se fosse integrante, ex-integrante ou então acionista de alguma empresa. Aliás, essa coisa de banda virar empresa, criar produtinhos diversos para além da música, oi, Gene Simmons, também dá pano pra manga, né? E aliás, fica aí a provocação. Essas pessoas que criticam, produzem alguma forma de arte? E se produzem, já tentaram pagar água, luz, internet e supermercado unicamente com a sua arte?
Elas apoiam colegas artistas, vale perguntar também. Aliás, deixa eu contar pra vocês, na época do ensino médio, entre 15 e 17 anos, eu conheci um maluco, e aqui eu não tô dizendo maluco na gíria, é maluco mesmo, tipo, rasga dinheirinho, come toletinho, que fazia lição de casa de bandas, o caderninho, formação, ex-membro, discografia, data, pra sair por aí sabatinando as pessoas e tipo... Mesmo com pouca idade, eu olhei, esse sujeito tem problema. E nada contra se você daqui a pouco tá aí planejando fazer um roteiro pro vídeo, uma biografia da banda que você ama, só que obviamente não era o caso ali. Voltando então à primeira fala do Dee Snider, Dee, eu te adoro, até parece que ele vai assistir isso aqui, né? Mas nesse ponto eu vou ter que discordar. Porque suponhamos, eu sei que é muito difícil, tá? Mas temos que considerar todas as possibilidades. Que a pessoa ganha muito dinheiro ao longo da vida, veio do nada, ou então ela nasce rica. Isso não te elimina o fato de, sim, você ter raiva. Eu diria que em muitas situações você deve. Daqui a pouco de uma mega instituição ou convenções sociais que tolhem a nossa individualidade. E, aliás, você pode, de novo, deveria, utilizar, se tem bastante recurso, esses recursos para alguma coisa bacana. O Metallica, pelo que eu sei, tem feito isso nos últimos anos. Aliás, o Metallica é paradoxal porque é moda, digamos assim, e é permanente ao mesmo tempo. Uma das bandas mais importantes e influentes, goste de você ou não, e seguirá sendo mesmo depois que encerrar suas atividades. A mesma coisa pro Maiden. E a mesma coisa a ver com o conteúdo lírico, que segue furioso, existencial e contestador. E eu também já falei sobre conteúdo lírico e o que ele pode representar, mesmo sob aparência bobinha, num vídeo sobre artistas não rock que eu recomendo. Vale lembrar que, ultimamente, o James Hetfield, assim como outro dos meus letristas e vocalistas favoritos, tem nos feito repensar o que é ser metal. Eu estou falando de Mili Petrozza e, aliás, pessoas muito diferentes no âmbito pessoal, mas muito honestos e competentes nas suas respectivas bandas. E vamos então ao cerne da treta. Do mesmo jeito que a base de fãs gente boa e inteligente se renova, a de fiscais de camiseta também. Mas nós devemos saber usar isso a nosso favor. Eu digo que a cena anda mais caricata e morrendo entre todas as aspas, não por causa da pessoa que entrou de gaiata no festival, gostou de uma música, de uma série, de um filme, e daqui a pouco pode ser que se torne exímia conhecedora e apreciadora daquela banda, mas sim por causa de fiscal de camiseta, que diz que é opositor, mas é idêntico a militante de apartamento que adora vir atacar as pessoas em comentários. De um lado, uma manada de imbecis pegou uma arte magnífica e transformou para o público geral em algo de gente bruta, burra, enfim. E o outro ridicularizou todas as causas justas que todo mundo deveria abraçar independentemente de fazer parte de algum grupo ou não. E adivinha quem são as duas manadas de imbecis que, por exemplo, denunciam vídeos e canais, clicam e ficam 5 segundos e saem ofendidíssimas não por alguma informação que tenha sido dita, mas sim por encontrarem uma apresentadora no lugar de um apresentador? Entendeu o que tem a ver o que eu falei ali no início da minha playlist e do meu canal com essa treta toda? O que acontece é que com os avanços dos meios digitais, esse fiscal começa a ficar brabinho porque ele não é mais referência da cena e as pessoas podem buscar a informação por si próprias. O que tem de palestrinha e passivo-agressivo que infelizmente eu já tive que ocultar aqui do canal, e é muito triste isso, porque às vezes são até pessoas que você vê que gostam de verdade daquele tema, ainda que de um jeito muito distorcido e doentio de gostar, mas que não aceitam de jeito nenhum que determinadas pessoas falem sobre. E não vai pensando que é só aquele mané que fica de braço cruzado e cara de final do tubo digestivo na porta de show. Também tem muito bambambam aí da cena literária fantástica que faz isso com escritoras. Preferia o quê? Que a banda que você gosta continuasse passando o trabalho e perigando ter que largar da música porque não dá pra se sustentar com ela? Que seguisse por aí, de noite, arriscando ser assaltada, carregando prato, pedal e etc. E ainda sendo paga com água pelo dono do estabelecimento que lucrou a noite toda às tuas custas? Ou ainda, que o escritor ou a escritora que você diz gostar seguisse pagando na casa de 4, 5 dígitos para poder lançar o seu livro e ainda ficar com tudo encalhado? É assim que você apoia a arte, fiscalzinho, intelectual ou cacete?
pois tomara que o metal se torne cada vez mais modinha e seja consumido por pessoas que realmente valorizam artistas. Eu, por exemplo, agradeço todo dia a modinha que me colocou na vida, Enter Sandman, Unforgiven e o resto vocês já sabem. Aliás, importantíssimo lembrar, ter visibilidade não é necessariamente ter talento, mérito e etc. Isso também dá pano pra manga para um outro vídeo. Vejam só, it's not who you are, it's who you know. Metallica é fantástico. Eu tenho aqui uma playlist sobre rock, metal e cinema, depois vocês confiram ali umas opções legais pra ver no final de semana, e eu falei sobre heavy metal do horror. E sabe o que eu mais gosto nesse filme? É um adjetivo que o Ragman, personagem principal, utiliza para se referir aos seus e suas coleguinhas de aula. Brain dead. Equivale ao que a minha mãe e a minha avó me diziam sobre ser cabeça fraca. Isso é tudo que não se deve ser quando se entra para uma contracultura. Senão você tá só sendo um idiota de camiseta preta reproduzindo o que a cultura dominante já nos enfia na cabeça. E ser forte não é ser forte só fisicamente ou andar por aí igual um orangotango com assadura. É ser forte aqui, é não se deixar levar por aparências, por preconceitos, ou seja, tudo que fiscalzinho, né? E olha que ser do contra, no bom sentido, requer força, hein? Antes, tudo que a gente tinha que enfrentar eram papaizes e mamãezes e professores e professoras como que saídos do clipe do Twisted Sister. Agora a gente tem esses dois times de imbecis e nós ali no meio tendo que contornar tudo isso. E o que me lembra uma frase da Suzy 4, numa entrevista. Ela disse que a diferença entre você ser do cinema e ser da música é que no cinema, por exemplo, você vai lá, atua e depois segue a sua vida. Na música, tem gente que nunca esquece de sair do ou da personagem. Parece alguém aí que vocês já viram? Eu torço então para que muita gente, isso é apenas uma probabilidade, não é uma certeza, mas enfim, se apaixone pelo metal por causa do Ed, por causa do Hunter lá do Metal Lords. Como eu disse, não é todo mundo que vai assistir um negócio e dizer uau, que incrível, vou atrás disso aqui, mas uma parcela certamente fica, uma outra ainda fica mais ainda, e vocês já sabem. E também, gente, se vocês aí não se ofendem com a identidade visual, com o banner do meu canal, que aliás é em homenagem a duas grandes bandas dos anos 70, inscreva-se aí. Muito grata pela sua companhia até aqui, eu prometo, parece coisa de política, mas né, entregar conteúdo bacana sobre rock e metal, livros, filmes e afins toda semana. E mais uma vez eu te agradeço por ter concedido um pouquinho do seu tempo aqui e do widzenia.